prazer ter vocês aqui. É a nossa terceira live aqui no canal. Essa pandemia ela tem trazido boas tecnologias aí para interação, para informação. A Suelen entrou agora, que bom, eu já tenho feedback que o som está bom. Eu não sei se todos me conhecem, eu sei que minha convidada ela tem carregado algumas pessoas aqui para visualizar essa live. Então, de uma forma rápida, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alexandre Taniguchi, eu sou médico, ginecologista, atuo na região de Bastos e em toda a região da Alta Paulista, né? Também atuo no Hospital de Tupã, tenho pacientes de Rinópolis, de Acri, Oswaldo Cruz, toda a região aqui da Alta Paulista. Hoje, é com muita alegria que eu venho falar um assunto de extrema importância, é falar sobre as mães que tiveram os seus bebês aí um problema e acabaram falecendo e que acabam sendo esquecidas pela comunidade médica, né? As mães de anjo. E a live tem o título Meu Bebê Existiu. Desde há muito tempo eu tenho sentido a necessidade de falar sobre esse tema e hoje surgiu essa oportunidade. Então, por isso que eu digo que essa pandemia ela trouxe coisas boas. Eu sou médico, sou ginecologista. Durante a minha residência em ginecologia, por muitas vezes eu pensei em fazer mastologia. Eu gostava muito dessa parte de oncologia, de câncer de mama, e durante a minha formação, eu comecei a ter encontros com muitos pacientes terminais, pacientes oncológicos, pacientes graves, e por algum tempo eu fiquei até um pouco abalado. Comecei até a fazer terapia, porque eu não conseguia lidar muito bem com essa história de morte, né? E quem cuida de câncer de mama, fatalmente tem muito contato com isso. E durante o curso, eu decidi desistir dessa parte de mastologia e me foquei muito na parte de obstetrícia, porque afinal das contas, obstetrícia é vida, né? A gente está trazendo um ser no mundo, mas vida é a face da moeda da morte, né? São faces da mesma moeda. E não existe vida sem morte, morte sem vida. E foi um mero engano meu achar que fazer obstetrícia eu não ia ter que lidar com a morte. Durante muitos anos eu tive que conviver com isso, né? Que a medicina e a obstetrícia ela também envolve riscos. Não existe gravidez sem riscos. E fatalmente faleciam bebês das minhas gestantes, né? E a gente aqui no Brasil não tem muita formação para lidar com isso, e eu sofria muito com isso, mas eu não tinha muito essa dimensão de quanto isso impactava a vida de vocês, quanto isso impactava a vida das famílias, até que aconteceu na minha casa, né? Minha esposa teve um abortamento, e aí eu comecei a ver com outros olhos. Queria dar alguns conceitos básicos antes de começar a, a live, trazer a minha convidada de hoje. Queria falar um pouquinho a respeito de alguns dados estatísticos. Abortamento, que é o falecimento do bebê com menos de 500 gramas, que dá por volta de 24 semanas, é muito comum. Na literatura diz que a cada 5 bebês morrem. Isso é muito grande, a estatística é muito grande, é de 20%. Então, a gente pode fazer tudo certo, fazer um pré-natal direito, e 20% dos casos acaba levando ao abortamento. Lembrando que abortamento, esse bebê não é nem considerado bebê, é considerado como lixo hospitalar. O óbito perinatal é depois desses 500 gramas, depois dessas 24 semanas, até 7 dias após o parto. E também é muito comum. De cada 1.000 nascidos vivos, 15%, 15 bebês passam por isso. É muito grande. A cada 100, 1 ou 2 bebês falecem. Essa estatística é muito grande. Essa incidência assola todos os lugares. Seja famílias privilegiadas, seja família com dinheiro, ou seja uma família não tão privilegiada, sem dinheiro, raça, credo, cor.
isso acarreta com todas as mulheres. E hoje a gente quer conversar a respeito disso. Eu queria trazer aqui a minha convidada, a Daniela. Eu não sei se a conexão dela está boa. Ela saiu, mas acho que daqui a pouco ela vai acabar entrando. Vou até mandar o convite para ela de novo, porque eu não sei se deu certo. Voltou. Oi, Dani, Olá, tudo doutor. bem? Ao vivo é assim, né? Eu estava com você aqui comigo e de repente você sumiu. Sim, eu fui pedir ajuda do meu assistente técnico, né, o pastor Rodrigo, Ah, meu esposo. que Aí ele bom, veio tudo. correndo e me ajudou. Como é que você está? Tudo bem com você? Tudo bem, pela graça de Deus, estamos aqui, caminhando. Amém, amém. Como é que está você e sua família nessa pandemia? O que você me conta? Como é que estão as coisas? Nós estamos aqui bem guardados, né, ainda. A quarentena virou sessentena, setentena, e assim vai, né? É verdade. Bom, eu já E quando... dei uma breve introdução aqui ao nosso tema de hoje, a importância do nosso tema. Eu queria que você se apresentasse, contasse quem você é, falasse da sua formação, contasse brevemente sobre sua família, né, sobre seus dois filhos, e de uma forma rápida aí contasse aí para o público que está assistindo como é que a gente se conheceu. Ah, sim. Primeiramente, boa noite, né? Para quem está chegando aí, já chegou. E quero agradecer o convite desse. Não se tornou só doutor da família, mas um grande amigo. Ele, a Tati, a Melissa, o Tiago, são os filhos dele. São preciosos para nós. Muito obrigada, viu, pelo convite. Imagina, pra Confesso que eu gente. treinei um pouco nas bases, porque no púlpito é uma coisa, agora live é muito diferente, né? É verdade. Mas eu agradeço o convite e eu sou formada, né? Eu comecei a estudar o magistério aos 19 anos de idade, aí acabou o magistério, fui fazer pedagogia. Pedagogia, eu me formei e fiz uma pós, né, grávida do Pietro, terminei uma pós em psicopedagogia. E eu terminei a pós dentro do seminário teológico, eu estava terminando os dois ali, né, grávida, Que legal. e, e pela graça de Deus o Senhor me ajudou, né, a concluir tudo que tinha que concluir no tempo dele. Queria que você contasse um pouquinho dos seus filhos, então, um pouquinho mais dos seus filhos. Você contou um pouquinho do Pietro, né? Sim, eu tenho um filho de 5 anos, o Pietro. O meu esposo é o Rodrigo, e eu tive a nossa pequena Liz, né? Deixa eu mostrar a fotinha deles aqui. Aqui esses são meus príncipes, né? Acho que dá para ver. O Pietro, o Rodrigo, e a nossa pequena missionária Liz, né? Temos aí a Liz também, que faz parte aí da nossa vida familiar. E o Pietro vai fazer 6, né, em novembro. É uma figuraça, um presente de Deus para a nossa vida, assim, uma bênção. Dani, quando foi que a gente se conheceu? Sim, eu conheci você, eu estava grávida da Liz, né? E eu perguntei para acho que não sei se, não me lembro se eu perguntei ou se eles me disseram, indicaram você, né? Ah, nós Pessoal de temos Tupã, né? Pessoal é, de Tupã. foi o pessoal de Tupã e também foi o Luiz e a Thalita, que hoje estão em Tangará, né, da Ah, que Serra. legal. Ah, sim, E eles passaram por algumas consultas quando ela estava sim, sim. grávida, né? E me passaram o contato e assim eu já entrei em contato e Deus preparou tudo e a gente se conheceu. Que legal. Isso faz tempo? Olha, tem quase 2 anos, né? Vamos dizer assim, quase 2, né? 2 anos, né? Legal. Quase 2. E hoje a gente vai conversar muito sobre a Alice, não é? Sim. Para começar falando da Alice, eu separei um trecho
de um artigo que foi publicado em 2003 na Fiocruz, que é um hospital, um instituto, na verdade, de pesquisa muito grande, e eu queria ler para quem está assistindo, né? Eu achei esse artigo muito, muito bacana, então eu vou fazer a leitura aqui para quem está nos escutando. Então, esse artigo tem o tema Quando o Bebê Morre, foi escrito pela doutora Nina Braga e pela doutora Denise Morsch, e fala o seguinte: aproximadamente 10% dos bebês que nascem em nosso país podem necessitar de UTI neonatal. Destes, a grande maioria recebe alta, com pouquíssimas recomendações, além daquelas que fazem parte habitual da puericultura, que são as consultas normais da pediatria. Contudo, há aqueles que não conseguem seguir esse caminho e que morrem, deixando um rastro de dor para todos os que compartilharam de sua história, por mais breve, efêmera e passageira que tenha sido. Mesmo que essa vida nunca tenha acontecido fora dos limites do corpo da mãe, nos casos de morte intraútero ou ainda de natimorto, ela traz consigo traços de sonhos de seus pais desde a mais tenra idade. Desejado ou não, a gravidez é um momento de fertilização, de criação de vida, de imaginação de um futuro repleto de realizações, de construção, de devaneios e de expectativas sem fim, que nada tem a ver com a perda concreta e finita. A perda deixa em seu lugar um enorme vazio, que muitas vezes pode não ser percebido por aqueles que, por não compartilharem a história daquela gestação, encontram dificuldades em enxergar como um bebê alguém que nem chegou a viver fora do útero da mãe. Sendo assim, essa não dispõe de muitos interlocutores com quem dividir sua dor para aquilo que já se foi. Sob a ótica da maioria, ele nem sequer chegou. E tudo isso vale também para os pais de recém-nascidos, cujas vidas não ultrapassam o período neonatal, que muitas vezes são aqueles casos de abortamento. Para os pais e seus familiares, trata-se de um bebê concebido, aguardado, que nasceu e existiu, mesmo que por um período curto de tempo. Para os demais, esse tempo foi pequeno, ficando difícil de enxergar o bebê como um sujeito de uma história e atribuir uma dimensão maior à sua perda. Muitos consideram, com a melhor das intenções, que o fato de o bebê ter morrido cedo foi melhor, porque, de certa maneira, não houve tempo hábil para ter vínculos, para estabelecer vínculos. Contudo, é um equívoco pensar assim, uma vez que a construção de laços não depende de tempo, semelhante ao nosso dia a dia para acontecer. Eu até arrepio quando eu leio esse texto. Eu li algumas vezes para ler aqui com vocês, e eu acho que talvez essas doutoras tiveram uma sensibilidade ímpar para falar a respeito do que acontece com as mães que perdem seus bebês. Eu queria, Dani, que você pudesse compartilhar a sua experiência com a Liz, contasse o seu testemunho dessa cena aí que transformou a vida de vocês. Ok. Tá me ouvindo bem aí? Sim. Bom, falar sobre a Liz, para nós, como família, eu especialmente como mamãe, é curador, é libertador, traz paz ao meu coração. É estranho falar assim, né? Mas vocês vão entender por quê. A Liz, quando eu parei de tomar remédio, eu sempre tomei contraceptivo, não é concepcional, e eu resolvi parar, porque eu falei assim, o Pedro já está com 4 aninhos, já dá para ter outro, né? Eu acho que agora eu dou conta de ter outro, né? E assim, eu parei de tomar o contraceptivo e fui para academia, estava fazendo um exercício físico, tinha emagrecido, estava, né? Aí corria, né? Corria,
nossa, estava fit, como diz uma amiga minha. Aí eu fazendo abdominal, e a barriga crescendo, né? Eu falei, gente, minha barriga tá inchada. Eu tô fazendo abdômen, nada dessa barriga desaparecer, né? E quando eu penso que não, o Rodrigo tá assim, olha, sua barriga tá um pouco grande, vamos comprar vamos comprar um teste de gravidez. E nisso, assim, minha sogra... Foi o Rodrigo que desconfiou. Foi. O maridão, hein? Ele é demais. E aí ele mesmo foi na farmácia, comprou, estava a minha sogra aqui, a minha cunhada, a Ju de São Paulo, com a minha sobrinha, com a minha sobrinha, né, que já era bebezinha. Enfim, chegou, tá bom, vou fazer, né, assim, fui, mas achava que não estava, né, e fui para o banheiro e fiz o teste, e o Rodrigo, gente, não dá para fazer surpresa para ele. Ele é muito esperto, ele fica na porta do banheiro esperando. Ele, me dá aí, deixa eu colocar aqui no xixi. Foi. Aí, quando viu, foi rapidinho, 2 pontinhos nele. Eu lembro da carinha dele. Tá grávida! Aí, uma alegria, né? Nossa, estamos grávidos. Foi uma alegria, né? Foi uma alegria receber essa notícia. Nossa, tem um bebê na minha barriga, né? O Pietro... Então, a Liz, ela acabou não foi sendo uma gestação planejada, então, assim, de certa forma. Assim, eu parei para ter o segundo, mas eu não esperava que viesse tão rápido. Tão rápido. Legal. Porque do Pietro demorei 1 ano e 2 para engravidar, devido... Eu tomei anticoncepcional há muitos anos, né? Então, segundo os médicos... Espera só um pouquinho aqui, porque você sabe que ao vivo é complicado, né? Ô, Meia, dá tchau para você, tá atrapalhando o papai, que você tá lendo aqui do lado. Manda um beijo. Beleza, gente. Vai pra Vida de pai, vida de mãe. Vida de pai, vida de mãe. Normal. Tá em casa. Sim. E assim, nós descobrimos, foi uma grande alegria. Nós temos fotos de registro desse dia. Tem até um vídeo curto sobre isso. E descobrimos, e foi uma alegria. Aí eu já comecei a tomar o ácido fólico. Normalmente eu começo a tomar, quando assim que eu paro de tomar o anticoncepcional, eu já começo com ácido fólico. Sim, é o que a gente recomenda mesmo, né? Isso, a gente recomenda. Quando a mulher começa a pensar, ela toma o ácido fólico. Sim, aí foi uma alegria, né? Minha sogra ficou, aí depois anunciamos para meus pais em Minas, mas de uma forma diferente. Então, nós fomos, final de ano, para Formiga, né? Eu sou mineira. Um abraço aí, pessoal da minha terrinha aí, de Formiga, Divinópolis, Minas. E a gente fez uma surpresa, né? Meu pai abriu uma caixa, tem filmado isso. Eles ficaram assim assustados, né? Tipo, nossa, né? Então foi uma grande alegria, né? Então a Liz, assim, ela, como que eu falo? A gente não planejou assim certinho, tipo, as datas do dia fértil, aquelas coisas, né? Mas Deus planejou ela, Deus sonhou com a vida dela. E ela trouxe uma grande alegria para nós no primeiro dia que a gente descobriu que tinha um feijãozinho lá, né? Na barriga da mamãe. Então, foi uma grande alegria receber essa notícia, né? De que eu estava grávida. Então, tem tudo gravado, assim, né? Então, a Liz, ela não foi planejada no que diz assim, né? Vamos respeitar o dia fértil, né? Todas aquelas coisas que as mulheres ficam aí de olho. Sim. E ela veio, né? A Liz veio. E conta para mim como é que foram as consultas, como a gente começou. Sim. Aí eu comecei a fazer os exames pelo SUS, né? Aqui em Adamantina. Tudo pelo SUS, né? A maternidade aqui, o pessoal da maternidade de Adamantina, muito receptivas. A equipe das meninas ali, atendimento maravilhoso. Eu fui muito bem recebida. Eu vi o trato que elas tinham com as outras mamães. E também fazia ultrassom
com o doutor Alexandre Taniguchi, aí, né, uma vez ao mês, e era uma desculpinha para a gente também se ver, né, doutor? Como família, Verdade, né? verdade. Comer algo juntos aí em Bastos. Na verdade, eu era um médico, não era um médico muito bom. Você vinha aqui, fazia ultrassom e depois a gente saía para comer, né? Olha que beleza, ótimo, excelente. E geralmente, assim, é só fartura, né? Sim, Sushi, não, yakisoba, churrasco. e estamos com saudade desse tempo juntos, viu? Vamos ter. E aí, E, durante os ultrassons, a gente acabou percebendo algumas sim, diferenças, né? na verdade, já, o doutor já vinha desconfiado, né? Nossa, o seu líquido amniótico está baixo, está baixo, está Sim, baixo, lembra? Nossa, eu não estou sim. conseguindo ver a Liz direito, tá tudo muito sim, ela está fazendo muita bagunça com a placenta, a gente não conseguia ver uma imagem assim nítida dela. Eu, Você- na verdade, eu ficava angustiado, porque eu via um bebê saudável, mas eu vi um bebê com muito pouco líquido, né? E eu sempre comentava com vocês e pedi exame, enfim, pedi Uhum, morfológico, e em nenhum momento a gente conseguiu detectar o porquê desse baixo líquido, né? uhum, uhum. Então, Com quantas morfolo... semanas que a gente percebeu alguma coisa mais diferente, assim? eu estava entrando para o sexto mês já, né? Sim, E o que eu já vou, assim, para não alongar muito, eu fiz tudo pelo SUS aqui, e numa sexta-feira, eu me lembro que eu fui pelo SUS aqui levar o resultado do meu morfológico. E, infelizmente, pelo SUS, você sabe que, assim, faz o morfológico hoje, mas daqui 20, 30 dias e que chega o resultado. Então, se apresenta um problema depois, não é detectado, né? Se for pensar assim. Então, eu sim. levei para esse doutor, ele riscou de vermelho, dizendo: olha, você apresenta esse exame no dia do parto e toma bastante água, você está com um líquido muito baixo. Né? Aí eu vim para casa, falei com o Rodrigo e o meu esposo, assim, abençoadíssimo, né? Ele, não, vamos ligar para o doutor Alexandre, tem alguma coisa errada, né? Assim, ele pensou, né? Ele foi, ele mesmo já marcou com você, e na sexta-feira a gente já foi, você deu um jeito de nos atender, sempre dava Uma um jeito, né? sexta-noite, uma sexta-noite, Na sexta-noite. lembro. E ali, você fazendo a ultrassom, realizando a ultrassom, você pôs até a mão no queixo assim, mas eu não estou entendendo por que, que esse líquido está muito baixo, e outro, não tem muita informação no morfológico de uma folha só, morfológico uma folha só, né? Sim, E, inclusive, esse morfológico ele foi descartado pelo doutor e por outros médicos também, né? sim. E ali me veio uma voz, né? Eu, como pastora, eu não vou poder fugir muito do espiritual, viu, pessoal? Claro. Então, ali, Então, eu creio que foi o Espírito Santo, eu não entendo nada, né? Não sou médico, falou comigo, fala para o doutor que a Liz não está fazendo xixi. Lembra? E sim, eu falei assim, sim. doutor, a Liz não está fazendo xixi. Aí você, é isso, ela não está fazendo xixi. Né? E a gente foi no rim, né? Foi o rim espesso, né, que eles falam. Estava Sim, praticamente quase que parado, né, vamos dizer assim, o sim, rim dela. sim, sim. E aí prontamente eu já pedi para voltar para o posto para te encaminharem para algum serviço de referência, ou se eu não me engano, eu pedi para você tentar até por convênio particular, né? Já que isso, a igreja que você pastoreia, ela consegue ter esse recurso, não foi isso? Então, até sou Algum muito irmão da igreja que tinha, não lembro, mas alguma coisa do tipo. Uhum. Então, como que Deus cuida de nós, né? Naquela semana, na quarta-feira, o convênio médico da Unimed, a carteirinha, veio da convenção de São Paulo, da diretoria da convenção, o pessoal que cuida dessa parte, né? Eles tinham adiantado o convênio para mim, pelo fato de eu estar grávida, né? Teve esse cuidado e, Aquela e aí, semana? naquela semana chegou a Ó, minha carteira da Unimed. Na quarta-feira e na sexta aconteceu tudo isso, né? e aí Então, você pôde ser é, um pouco melhor assistida, sim. para É, onde?
Eu estava, quando eu ia a Bauru, eu consultava com o doutor Alcântara, da Clínica Esplena, lá Sim. até, pessoal, assim, fantástico, fantástico. E no mesmo dia, você falou, Rodrigo, manda essa imagem para o médico de Bauru, porque Sim. eu idealizava o parto natural, né? Sim. Então, eu já estava preparando com uma doula, a doutora Lília, aqui de Adamantina, ela já estava me trabalhando com bola, exercícios, né? E Sim. a Clínica Esplena de Bauru é especializada, né? Eles trabalham muito em cima de parto natural, enfim. A minha imagem foi mandada para o doutor Alcântara e ele prontamente, também no mesmo dia, Rodrigo, vamos ter que internar a Dani, né? E eu lembro que eu vim de Baços para cá chorando, no escurinho do carro, para o Pietro não perceber. E depois nós vamos falar dele, né, mais para frente. Sim. Então, tudo uma sexta-feira. No sábado de manhã, nós fomos já para Bauru para que eles me internassem. E conta para mim, de Bauru, você ficou em Bauru, depois você acabou indo para Rio Preto. Isso, aí, quando eu cheguei em Bauru, o nefro neonatal, porque a Alice precisaria de um nefro de plantão ali, esperando ela nascer, caso ela viesse sobreviver, né, eles estarem ali acompanhando. Ele entrou de férias, e naqueles dias que eu estava ali no hospital, Sim. e aí o doutor perguntou como que era meu plano, eu falei assim, o plano, eu não entendi, eu estava com a cabeça um pouco, o plano é nacional. Ele, que ótimo! Aí surgiu transferência minha para São José do Rio Preto, eles estavam vendo vagas, né? Aí Uhum. surgiu duas vagas, Ribeirão Preto, eu não me lembro o outro lugar, o Rodrigo vai saber falar depois. E aí nós preferimos ir para Ribeirão Preto, porque meus pais já estavam desesperados lá em Formiga para nos ver, né? E pensando neles, na família em Minas, que fica 3 horas só ali, né, de viagem, de Formiga e Sim. Ribeirão. E ali eu fui transferida de ambulância, né, às pressas. Eu fiquei ainda 4, 5 dias em Bauru, em observação, né, um trabalho, assim, muito respeitoso, né, eles cuidaram muito bem de mim ali, o doutor Alcântara, muito bom, ele se emocionou ao passar a notícia da Alice, que ela correria risco de vida, né? Eu não esqueço do olhar dele para mim, com os olhos do médico cheios de água, né, de lágrimas ali, se contendo, né? Porque ele falou, ela corre risco de vida, né? Ela sobrevivendo vai ter que passar por hemodiálise, por causa dos rins. Então, a Sim. chance de vida era zero, né? Mas a gente crendo, né? Ainda no milagre. E dali eu fui para Ribeirão Preto, sim, a Junqueira. E você foi para Ribeirão, meio que também de ambulância. Chegando em Ribeirão, eles, vamos ver se minha memória tá boa, eles optaram por um parto, né? Foi rápido que eles te conduziram para um parto via alta. Acho que você sempre, né, do Pedro, se eu não me engano, foi uma cesárea, mas nessa gestação você queria um parto normal. Sim, queria sem deferência anestésica nenhuma, estava bem natureba mesmo, assim, E de sabe? repente você já estava naquela coisa de, meu Deus, o bebê vai nascer, tem um problema renal, tem um risco grande de vida, ainda vou ter que ser submetida por um parto cirúrgico. Sim, inclusive o doutor Alcântara, em Bauru, ele falou, olha, Dani, se você ficasse em Adamantina mais 4 dias, você viria a óbito junto com a Alice, né? Uau. Então, assim, eu vejo houve uma omissão, né, por parte da medicina aqui, a Adamantina, não estou querendo culpar ninguém, viu, gente, mas eu acho que isso deve ser falado para que essas coisas venham ser muito mais bem analisadas, né,
eu deveria ter sido encaminhada imediatamente, né, para uma ultrassom, alguma coisa assim, mas enfim, Deus sabe. E em Ribeirão Preto, os médicos veio uma equipe que me atendeu muito bem ali, me fizeram todas as perguntas, olharam todos os ultrassons e me faziam perguntas e me ouviram, me respeitaram, e fui muito bem acolhida ali. Foi no HC, Dani? Foi no Oi? HC? Foi no Hospital das Clínicas? Ou foi algum hospital particular lá em Ribeirão? Ribeirão foi o Sinhá Junqueira, é Ah, particular. sim, a Junqueira, que é É o fantástico. hospital de pesquisa. Lá Sim, é sim, sim, sim. fantástico. E, 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 e lá conta sobre o parto, conta os momentos pós-natal, como é que foi esses primeiros, né, essas primeiras horas da Liz? sim, se eu chorar, todo mundo que está aí online me conhece, sabe que eu sou chorona. Porque esse momento realmente Uhum. marcante, né? Meus pais chegaram, né? Eu estava já de camisola para eles fazerem uma cesárea em mim. Isso foi no mesmo dia. E até E a mãe e o pai conseguiram chegar para ficar do seu lado. chegaram, tiraram foto, tem até foto da gente abraçada, eu de camisola. E Sim. só que o Rodrigo e eu falei assim, como assim cesárea agora? Não, eles têm que ver, analisar, né? Porque eu até então não tinha subido para o quarto para que a equipe médica me atendesse, né? Eu estava sendo atendida por um plantonista. Eles já queriam me passar pela cesárea. Eu falei, não, eu quero que vocês olhem a ultrassom, vocês me ouçam primeiro, né? E aí nós não deixamos, aí subiu comigo para internação. E ali, né, veio o plantonista, muito bom também, eu não me lembro do nome do doutor, conversou comigo, e ali tinha uma colega minha de quarto, a Regiane, de Ribeirão Preto, se ela estiver online, um beijo, Rê. Ela estava correndo risco de aborto, ela também perdeu a sua menina, né, um nome diferentíssimo e lindo, eu não me lembro aqui, Rê, desculpa. Mas, e ali eu ajudando a Regiane, né? Ela, não, mas você pode? Eu posso, eu não corro risco de aborto, você corre, deixa eu te ajudar. Aí eu ajudei ela ali, sabe? Que E legal, teve que também em legal. Bauru a minha coleguinha de quarto, né? A Graziana, chama de Nano, mas chama de Grazi. Um beijo, Grazi, se você estiver online aí. Também minha coleguinha de quarto de Bauru, que está com o João, que é nasceu mesmo dia que a Liz, né? Em junho. Mas, enfim, o parto não aconteceu no dia que eu cheguei, ele aconteceu no outro dia, às 13h30 da tarde. Foi parto cesárea, até tinha uma doula comigo no celular, não, fala para eles fazerem, esperava você ter natural, mas eles estavam com medo dessa questão do meu organismo, né, de afetar alguma coisa, uma questão de cuidado mesmo, né, e Era um caso eu, especial, né? Era um caso eles, diferente. Teve um comentário aqui da Jamile que ela colocou assim, que ela é super a favor do parto normal, mas que às vezes a cesárea é necessária mesmo, né? E salva a vida. Concordo com a Jamile, Jamile. beijo, a Jamile, doutor, A Jamile é a doula, justamente. também doula amiga minha. A Fantástico. Jamile, ela perdeu sua Liz também, mesmo ano que eu, em março e eu em junho. Então, Coincidência do nome, né? sim, Liz com Z, a dela, e o meu Liz com S. Beijo, Jamile. E então foi necessário, né? Não foi o parto que eu sonhei, né? Que nós estávamos desejando. E a Liz nasceu na quinta-feira, né? Dia 13 de junho de 2019, às 13h30 da tarde, 1h30 da tarde, 13h30. E os médicos, o anestesista me acolheu, né? Ali, todo carinho, né? O fato que eu tive uma cesárea humanizada, sabe? E é Assim, possível, né? Isso é muito possível. É é um muito possível. hospital, é um hospital humanizado lá, né? Sim, sim. E a minha pressão 12/8, eu mantive a tranquilidade, porque eu queria ver a Liz, né? Eu queria ver a Liz.
Então, mantive ele tranquila, os médicos, nós conversei com os médicos, fiz brincadeira com eles comigo, e eu tenho aflição de soro, né? Eu preocupada com soro, tenho pavor de soro, não gosto de soro. E ali o Rodrigo entrou na sala, eles até esqueceram de chamar o Rodrigo. Ai, o pai, cadê o pai? Foi lá buscar o Rodrigo. Aí o Rodrigo veio, acompanhou o parto. Assim que ela nasceu, Desculpa, gente. Assim que ela nasceu, ela mesmo porque os rins, eles vão afetando os órgãos, né, doutor? Eles afetam o pulmão, vai, né, o coraçãozinho. Ela chorou bem baixinho. O doutor falou assim: menina, você chorando? Ainda chorou, gente. E ali eu vi a manifestação da glória de Deus naquele lugar ali. Ali você sentiu o sopro da vida, né? E porque o médico ficou impressionado, porque era para ela nascer e durar, assim, no máximo 1 hora, né, de vida. E uma bebezona, cara do Pietro, coisa mais linda. E a distância... Ela pesou quanto, Dani? Oi? Ela pesou quanto? Acho que eu não estou lembrada aqui, doutor, mas eu acho que quase 2 quilos, quase 2, quase 2 quilos, grandona. Uma bebezona mesmo. Ela não parecia neném de 7 meses, não parecia. Uau. Eu tive uns relatos desse que eu recebi para fazer o vídeo que está no YouTube. Eu até estava vendo aqui as mensagens da Stephanie. Calma, Stephanie, está lá no YouTube, você vai conseguir ver depois o vídeo. E tem o seu relato lá. E ela falou, não parece, meu bebê era prematuro, mas não tinha cara de prematuro, tinha cara de bebê mesmo, era, né, não tinha que era um bebê que não estava pronto, estava pronto. Eu acho que eu tive essa mesma sensação, né? Sim, ela só, ela foi apresentada assim, à distância para mim. Isso para mim já cortou meu coração, né? Porque aquela vontade de já nascer e já estar meus braços. No colo, né? Já colocar junto, né? Isso. E aí eles já correram com ela e já chamaram o Rodrigo acompanhou todo o processo. Sim. Eu acredito que tem muita coisa que ele ainda não me contou ainda, aos poucos ele vai me falando, que eu vou puxando ele assim, e aí, amor, o que aconteceu naquele momento, né? Porque eu pretendo escrever um livro, né? Não digo um livro, talvez um livreto sobre a história da Liz, né? E ali a Liz foi levada às pressas ali, diz o Rodrigo que pegou ela antes, orou com ela, entregou para os médicos, a pediatra do lado falou, olha, agora está com a gente, né? A gente chama você da UTI. Aí, durante esse processo, eu fico ali horas até costurar, né, tudo, e fui para a sala de observação. Na sala de observação, entrou um pai com um bebê, né? Isso que você estava num super hospital, com uma humanização incrível, e mesmo assim a gente não tem essa estrutura, né? De conduzir, talvez, esse momento de uma forma diferente, né? E aí, dali subi, né? Fui para o quarto. Enquanto isso, meus pais estavam com o Pietro, né? Cuidando dele. E ali eu subi e fiquei no quarto. Aí que eu me lembro, assim, eu acho que eles me sedaram. Eu fiquei meio assim, eu me alimentei. Eu lembro que meus pais estavam no quarto, minha mãe nem via ela indo embora. E quando eu despertei, a enfermeira veio, né? Foi chamada pelo meu esposo. Eu tomei um banho, me alimentei, coloquei uma camisola azul, que está inclusive na foto aí, e ali eu fui caminhando pelo corredor do hospital e eu vomitei, né? Ali no corredor, aí veio as enfermeiras, não, fica tranquila, né? Tal. E ali o Rodrigo foi comigo andando e eu, Senhor, eu quero ver minha filha, né? Isso já era noite, acho que era por volta de 10h30 da noite, eu tinha perdido a noção de hora, né? E ali nós descemos no elevador, e interessante que a UTI lá, doutor, você entra dentro dela. Ela não é por vidro,
Você Sim. entra dentro dela, né? Então, nós entramos, eu lembro que eu entrei e vi aqueles barulhos de aparelho de UTI, e eu fui me aproximando. Eu posso colocar as fotos da Liz para o pessoal que está Ah, assistindo? sim, pode. Eu vou compartilhar aqui. Eu acho que vale a pena, porque vai trazer esse momento para quem está vendo. Tem até o vídeo dela na UTI, que o Rodrigo filmou, também ela balançando lá no bercinho. Espera um pouquinho que eu já vou conseguir compartilhar. Aqui é a foto da Liz, né? Na UTI. Isso. E Que eu me lindo. aproximei, é linda, uma princesa. As pernas igual a do Pietro, comprida, né? E, É verdade. Ela é grande e eu, mesmo. ela é grande, ela nasceu enorme, enorme. E ela Tem, fez força para nascer, viu, doutor? Ela fez força, ela empurrou minhas duas costelas com tem. os pezinhos. A Tati, vem cá, fala oi pra Dani. A Tati. A Tati tá aqui. Vem cá. Ela queria te ver já. Ela tá sem graça. Oi, Tati. Essa mamãe aí também é especial, né? É. E ali eu me aproximei perto da incubadora. Isso para mim já foi assim, foi de cortar, né, o coração, porque para mim bebê é no colo da mãe, é no colo da mãe, Sim, não sim, tem outro lugar para ele estar quando nasce, né? E eu pus a mão sim. dentro da incubadora e as enfermeiras, olha, você quer pegar? Eu, nossa, pode pegar, né? Pode. Eu fiquei assim, né? Aí, e nisso, sim, esse intervalo, o Rodrigo foi, ele teve muito mais contato com a Liz do que eu, né? Ele foi várias vezes na UTI, e aí Talvez eu até por causa do corte da cesárea, né? sim, não dava. E Uhum. eles me sedaram, assim, acho que eles me deram um sossego-leão lá. Sim, sim. E, e ali eu sentada, elas colocaram ela nos meus braços, né? Eu acho que tem essa E foto. Tem essa foto também. Foto linda, hein? muito linda. E assim, Foi um. esse fato de poder tê-la aos seus braços hoje, ele te traz muita alegria, assim, né? Te dá muito refrigério na alma mesmo de ter tido a sua filha, né, do seu lado, né? Assim, foi um momento que o próprio Deus reservou, viu, doutor? O próprio Deus Sim, reservou, porque ela, nos meus braços, ela deu um chorinho, Liz, é a mamãe, né? Falei com ela, sim, e trouxe ela para bem perto, assim, eu não podia beijá-la, e sim. bem pertinho, e a saturação do coração dela aumentou, né? Com certeza. Foi pro colo da mamãe, do Rodrigo, então, quase estourava, né? A saturação dela. Sim, sim. E E, como é importante nesses momentos a gente ter a próxima, não é? Assim, de ter tipo, o Rodrigo sempre do teu lado, ter a mãe sim, juntos, né? sim. E minha mãe, assim, doida, né, para ver tudo, mas ela não suportaria. Eu falei isso com ela esses dias. A vovó chora pela Lisa até hoje, né? A avó. Entendo, Meu entendo. pai também, né? Então eles não iam suportar ver ela toda entubada, né, ali. E a Sim, dificuldade, né, de respiração, né, dela. E ela durou em média 10 horas, né? O Senhor segurou ela ali para que eu pudesse ter esse momento com ela, mais o Rodrigo. E ali eu cantei uma música para ela, um louvor. Foi um momento de consagração da Liz na UTI ali, né? sim. E quando eu comecei a cantar para ela, ela abriu os olhos para mim, né? Inclusive, não é essa foto, tem uma foto dela olhando para mim, né? E ali eu falei, olha, Jesus ama você, você é amada por Deus, o vovô, vovó, os tios. E ali naquele momento, nós fizemos diante de Deus, me fugiu a palavra agora, a identidade dela como a Liz, amada por Deus, consagrada ao Senhor, inclusive o nome dela tem o significado de redimida, né? Baseado em Isaías 44. E ali nós oramos com ela, o pastor Rodrigo orou por tantos bebês dentro daquela UTI também,
E ali nós fizemos a consagração da Alice. Quando eu entreguei ela para as enfermeiras, acho que foi para o Rodrigo antes, eu me lembro que o Senhor falou ao meu coração, agora pode me dar ela, que eu vou cuidar dela para você, né? E ali eu entreguei minha filha para o Senhor. Às vezes a gente canta os louvores, né? Eu falo muito assim, que os meus filhos pertencem a Deus, a minha casa pertence a Deus, mas isso na prática é algo sobrenatural, né? O Senhor fala, olha, quando eu entreguei para aquelas enfermeiras, eu senti que eu estava entregando os braços do Senhor mesmo. E ele pegou ela, e ele levou ali. Mas não foi naquele momento que ele a levou, né? Eu subi, né, com o Rodrigo, nós demos as costas e fomos, né? E passado uns 10 minutos, a UTI chamou o Rodrigo. Quando chamaram ele, eu já pensei, o Senhor recolheu, né? E o Rodrigo desceu. E foi muito imediato, né? O seu contato. Foi. Parece que realmente ela estava esperando, né? Ela me esperou. Ela esperou. O Senhor segurou a vida dela ali. Ela durou 10 horas. Para quem estava com o rim inchado e a respiração difícil, como ela estava, porque a certidão de óbito dela fala que ela teve hipoplasia pulmonar, né? Então, parou tudo, né? Então, quando o Rodrigo desceu, a saturação do coração dela estava caindo, né? O coração estava parando, então ele viu ela morrer, vamos dizer assim, né? Porque o fato, na verdade, de não ter o líquido, ele acaba fazendo com que o pulmão não se expanda. Então, fisiologicamente, compromete muito o bebê por causa disso. Ela tinha provavelmente pulmão perfeito, coração perfeito, mas o fato do rim estar comprometido acabou desencadeando, né? Toda essa cascata de problemas e acabou levando a vida dela. Agora, Dani, assim, uma coisa que às vezes as pessoas devem, enfim, te julgar, e, enfim, a gente às vezes fala assim, mas tudo bem, porque ela é a pessoa mais preparada, porque ela é pastora, e ela é forte, né, ela sabe que isso pode acontecer, porque Deus dá, Deus tira, e na verdade eu acho que o pastor, o médico, né, assim, até como a gente estava conversando para fazer essa live, né, isso aconteceu em casa, né, e até acontecer com a minha esposa, para mim sempre ela falava assim, eu sinto muito, mas no fundo eu não sentia, assim, eu só queria ser empático com a paciente, mas depois que aconteceu comigo, vem essa dor, que quem perdeu, talvez eu como homem, eu pense até um pouco diferente, não sei se é machismo da minha parte, eu acho que para a mulher é anos, luz maior que para o homem, mas a gente tem esse sentimento real, né? E como foi você lidar, talvez, com isso? Ela é pastora, ela é forte, talvez sabe, é a melhor pessoa para perder um bebê, porque ela sabe que isso é coisa de Deus. Mas a revolta, às vezes, não sei se você teve isso, se você passou por essas fases do luto mesmo, de negação, de raiva, de culpa, de depressão mesmo. Conta para mim como é que foi para você viver com isso. Na verdade, antes de ser pastora, antes de ser qualquer coisa que dê título, vamos dizer assim, né? Sim. Eu costumo dizer até para a igreja onde a gente pastoreia agora atualmente, e para onde a gente vai, antes de ser esposa de pastor, ser pastora, eu sou mãe, né? Eu sou mulher, eu sou humana, e eu careço da glória de Deus, eu sou pecadora, e eu preciso muito da graça de Deus, né? E a pergunta é assim, nossa, puxa, teve gente que falou assim, como que alguém como você, né, como se eu fosse muita coisa, né, pode passar por isso, né, vocês estão servindo a Deus, mas acontece, né, com todo mundo. Eu vejo assim,
o Senhor, quando você entende o propósito de tudo que acontece, não que eu não chorei, eu tive momentos de choro, ainda tenho, né, ainda tenho. Não tem uma semana que eu não falo assim, hoje eu não chorei pela Liz. Né? Eu lembro dela todos os dias, né? Eu choro, eu tenho meu cantinho ali de oração, em que eu choro, choro, choro. O choro, para mim, ele é muito curador. Né? Então, pôr para fora, o chorar, ele cura. Né? Eu até estava conversando isso com o meu terapeuta, o doutor Oswaldo, de Divinópolis. Eu tive uma terapeuta que também é da Mantina, mas depois eu não consegui mais horário, enfim, e agora estou fazendo online, né? Eu falando com ele, falei assim, doutor, o choro, ele é muito curador. Então, assim, às vezes eu estou cozinhando, eu lembro dela, me dá vontade de chorar, eu corto meu canto e vou chorar. Sabe? Ou eu choro ali mesmo. Estou lavando louça, estou chorando, né? Sim. Então, eu tive momentos de muito choro, ainda tenho, não vou mentir, né? Isso não é pecado, né? Tem gente que fala assim, nossa, isso é falta de fé. Não, acho que a falta de fé é quando você não depende de Deus em todas as circunstâncias, né? Aí já é orgulho, né? Sim. Você falar que você não vou chorar. Eu choro. Tem dia que eu não quero falar com ninguém, tem dia que eu quero ficar só olhando a foto dela, tem fotos dela espalhadas aqui na casa inteira. E eu tive um momento, eu vou compartilhar, até anotei aqui para não esquecer, 2 momentos que eu tive os porquês com Deus, né? Tem um momento de luto, quem já passou por isso, está cheio de mamãe especial aí nos ouvindo, sabe o que eu estou falando? Eu perguntei para Deus um dia por quê. Era 4... Como é que era? Não, foi um dia antes de eu dormir. Fui dormir assim, igual, sabe aquelas crianças que vai... O pai chama atenção e vai pisando duro e vai dormir? Eu fui desse jeito com Deus. Deus, eu não quero nem orar hoje, eu não quero nem falar com o Senhor hoje. Por que o Senhor tirou a Liz de mim? Por que o Senhor fez isso comigo? Né? E não quis papo com Deus. Sim. Eu não quis papo com Deus. E Deus entende, viu, mamãe? O Senhor eu acho que isso é muito humano, né? E eu acho que humano. muitas mulheres, principalmente, é bem nesse horário mesmo, a hora de dormir, na hora que tá você, seu travesseiro e Deus. Uhum. Eu lembro que eu fui escovar os dentes e ali pensando e matutando com Deus, por que você tirou ela de mim, e fui dormir muito brava com Deus, sabe? Muito brava mesmo, mas não deixando de amá-lo. Brava, igual filho. Filho ama o pai chama atenção, mas não continua amando, né? Sim. E esse é o relacionamento de Deus Pai com a gente, viu, gente? Ele entende, viu, tudo. Aí eu tenho certeza que o Senhor, com certeza, me respeitou, eu fui dormir. Às 4 da manhã, eu fui despertada. Antes de eu despertar, eu tive um sonho. Era por volta de 10 para as 4 da manhã. Eu vi o meu pai segurando a Liz, assim, ó. Sabe quando você pega a criança embaixo, assim, ó, com as 2 mãos? Sim. E fazendo ela andar. Isso foi na casa lá em Formiga. Foi muito nítido. Aí uma voz dizia para mim assim, chega mais perto. Aí eu cheguei mais perto. E meu pai, vamos, Liz, vamos. Aí, muito bem. Eu cheguei assim, mas a Liz tem 3 anos. Ela já deveria saber andar. Aí, e meu pai falou assim, dá um sorriso para a mamãe. Ela estava assim, ó, com o rostinho assim, uma boneca, cabelo aqui assim, cabelo igual quando eu era pequena, era encaracoladinho, loirinho, coisa mais linda. Aí, o rosto perfeito, só que parecia que ela tinha sofrido um AVC. Aí ela fez assim para mim e deu um sorriso. E eu olhei para as pernas dela, ela estava com os pezinhos para dentro, então ela andava com dificuldade. Ela teve dificuldade motora, ela estava com dificuldade motora. Eu despertei do sonho, era 4 da manhã. Eu sentei na cama assim, pai dormindo, né, gente? Né, mamãe? Pai, dá um papo. Aí eu sentei assim e comecei a chorar. Eu, que isso, Deus? Que isso, Deus, é a Liz. O Senhor falou comigo assim, você queria ver ela desse jeito na sua frente? Eu fui para o banheiro chorar, mas eu chorei tanto.
Eu chorei. O Senhor falou comigo, ela ficaria com sequelas. Ele me mostrou, doutor, creia você ou não, ou quem está me ouvindo, ele me mostrou a Alice com 3 anos de idade, de como ela ficaria por causa dos problemas dos rins. E eu sou muito especuladora, eu fui consultar fui fazer meus exames ginecológicos lá em Pompeia, a gente estava por lá, e eu fui ver o doutor Paulo, que, inclusive, o doutor Paulo Saito, uma bênção também na nossa vida, nos recebeu muito bem, e eu perguntei para eles, doutor, você sabe se dá algum probleminha, né, depois dos rins, né, as perguntas aí do processo de luto, né, aí ele, sim, né, pode dar pode ficar algumas sequelas, sim, né? Eu acredito que sim, que pode ficar, né? E o doutor deve saber também alguma coisa, né? E ali o Senhor me mostrou que ela ficaria assim. Então foi uma cena forte, mas foi necessário, porque eu estava muito brava com Deus. Ele, então eu vou te mostrar como que ela ficaria, né? E um outro porquê que eu fiz para Deus foi recentemente. Eu fui para o meu canto orar, né, meu cantinho lá do meu Peniel, e ali eu chorando. Gente, ó, tem dia que minha oração é só chorar. Isso é oração também, viu, mamãe? Não é só ficar falando, não. E ali eu fui orar, chorei. E eu falei, por que, Deus, que o Senhor tirou a Alice de mim? Eu estou com vontade de pegar ela, eu estou com saudade que teu quarto, inclusive, está fechado, eu não abro para nada, só quando vem visita. E o Senhor falou assim comigo, não falou nada, foi silêncio. Passou 4 dias, a pandemia chegou, né? Fecha tudo, e pandemia, e coronavírus, quem é de risco morre, né? Aquela coisa. Eu entendi que foi uma resposta de Deus. A Alice, estando conosco hoje, em plena pandemia, ela correria sério risco de vida, né? Ela está sofrendo, eu ia ficar com ela para o hospital, para lá, para cá, fazendo hemodiálise, né? Então, quando as pessoas falam assim, Deus sabe o que faz, ele sabe mesmo, né? Quando você me contou isso, Uhum. também porque, assim, quando a Tati, minha esposa, né, para quem está escutando, ela teve o abortamento e foi uma gestação embrionada. A gestação Uhum. crescia e o bebê não aparecia. Uhum. E eu, como homem da ciência, olhava, fazia ultrassom semanal nela, falava, Tati, não vai vingar, né? E ela falou, não, grava, uma semana. Daqui uma semana ela ia, faz de novo. Uhum. E ela tinha aquela fé mesmo, né? De repente o embrião aparecer e crescer. E ela tinha muito isso, assim. E a oração dela era essa, né? Deus, não importa, eu quero beber, né? Às vezes a gente, como humano, quer, né? Uhum. E é a vontade de Deus, às vezes ele não quis permitir, né? E, enfim, e aí eu me emocionei um pouquinho. Eu tenho uma amiga aqui também, não sei se ela está online, chamada Fernanda, e ela também teve um diagnóstico de uma gestação que era incompatível com a vida. Uhum. Ela fazia pré-natal em São Paulo, dos melhores hospitais, ela teve até acesso ao médico que falou, olha, se você quiser, a gente consegue uma carta aí de um juiz para fazer um abortamento eletivo, né? Porque, afinal de contas, é um bebê que é incompatível com a vida. E ela, como cristã, né? Ela é muito religiosa, ela é católica, muito religiosa. Ela falou, não, essa é a minha missão, eu quero, né, que a Manuela venha, porque eu tenho uma missão aqui para carregar. E hoje, assim, ela sabe da minha admiração por ela, porque ela teve um bebê contra todos, né? Lógico que a família dela apoiou ela, e foi uma história muito parecida com as suas, né? Ela nasceu, ficou viva, cumpriu sua missão e hoje está lá no céu com Deus, né? Uhum. Sabe, na verdade, a missão que esses bebês têm. Uhum. Não E, sei se inclusive, você já tem a sua resposta através desses sonhos, né? Mas a gente sabe que algum dia a gente vai estar do lado de Deus e vai poder perguntar, né, Dani? A gente com certeza. vai ter Inclusive, todas essas respostas. doutor, eu repito uma frase que uma amiga minha,
a Cíntia de Bauru, jornalista lá, ela falou uma frase para mim, ela falou assim, ela perdeu a mãe, né, com câncer, ela disse assim, Dani, nem sei se ela lembra que ela me disse isso, Dani, eu não falo que nós perdemos nossos queridos, nós não perdemos, porque quando se perde algo, você não sabe onde encontra, nós sabemos onde eles estão, que é a eternidade, né? Essa frase, para mim, me marcou. E essa questão do luto, sabe, doutor, do questionamento, né? Tem mães aí ouvindo, tem gente que fala assim, né? Eu ouvi de algumas mães falando assim, para de ficar chorando por causa disso, já passou, né? Tem que chorar, tem que rasgar as vestes de Deus, tem que respeitar a você mesmo, o seu luto. Sabe quem fez isso na Bíblia? O Davi, o salmista Davi. O Salmo 13, quando você lê o Salmo 13, especificamente, inclusive foi uma palavra que o pastor Bruno, da Igreja Batista de Formiga, me deu, né? Ele, não me esqueci, anotei, o Salmo 13, o Davi fala assim, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Ele questionou a Deus, até quando? E ele perdeu um filho, Davi perdeu um filho, né? E ele questionou, ele, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E depois ele exalta o nome do Senhor no final do Salmo, né? Então, não é pecado você questionar, não é pecado você se prostrar. Jesus Cristo questionou o Pai na cruz, né? Sim, sim. E Jesus, homem de dores, Isaías 53, né? Homem de dores, ele que foi massacrado, ele sabe o que nós, mamães, quando nós perdemos nossos filhos, é como se arrancasse um membro nosso. Porque a perda de um filho foi comprovado cientificamente que a perda de um filho é o nível de dor mais alto que uma pessoa pode ter. Então, é incomparável com qualquer tipo de dor. Eu acho que essa dor, ela não tem limite, né? Você não tem que estabelecer, olha, vão ser 3 meses, vai ser 1 ano, o que é o normal, né? Assim, não tem o normal. Eu acho que cada pessoa tem enfim, tem uma dor e vai saber lidar com essa dor, né? E a gente respeitar essa dor, às vezes é um silêncio, né? É muito sábio, né? Porque às vezes no intuito da gente querer consolá-la, às vezes acaba tendo aqueles, né? Ai, que bom que foi assim, né? Ai, podia, sei lá, realmente ter vindo com um problema, mas naquela hora você queria ter a sua bebê, né? Naquele momento de não tem esse consolo. Ou, enfim, aquela história que eu li e que a Maísa até falou no vídeo depois que a gente vai estar passando, que né, ai, que bom que foi no começo, porque assim não deu tempo de amar como a gente pudesse dimensionar um amor, né, de uma mãe, né? Inclusive, eu postei, viu, mamães, na minha página do Facebook lá, frases algumas que eu ouvi, né, e ainda ouço até hoje, que me marcaram, e depois no final, assim, você, mamãe, que passou por isso, deixe sua opinião embaixo, né? Então, vocês podem desabafar lá, né, embaixo, e uma das frases, né, eu ouvi algumas frases, uma das que eu me lembro, que eu estava na casa da minha mãe, uma pessoa da família, da própria família, né, veio me visitar e falou assim, você já tirou o útero, né? Vai ter filho, mas não, né? Chega. Eu fiz assim, eu estava tão debilitada emocionalmente que a mãe, né, mamães, nós ficamos muito debilitados emocionalmente. Eu falei com o Rodrigo, se hoje eu estivesse sã como eu estou hoje, eu acho que eu daria uma boa resposta para ela. Esquece que eu sou pastora. Deixa eu te dar uma resposta como mãe agora. Vou te dar uma resposta como mãe, né? Mas Deus já perdoou, né? Deus tem misericórdia dessa pessoa. Mas, enfim, ouvi isso. E às vezes ela falou isso assim até sem maldade também, né, Dani? Não foi, às vezes, enfim, não sei, não necessariamente ela falou no intuito de te machucar. Às vezes ela quis te dar um alerta ali, mas foi totalmente infeliz, né? Tirar o útero é sério, né? Sim. Uhum. E a gente estava falando, né, que, enfim, você passou por todos esses processos, né?
e ainda bem você tinha uma Unimed, que você foi no hospital super humanizado, e aí a gente escuta relatos daquelas mães que, né, às vezes o próprio médico já deu uma sapatada nela, né? Ela perdeu o bebê lá e ele solta uma. Isso são frases que você, eu acho que tem conversado muito com as mulheres que perderam os bebês e tem Sim. escutado esses relatos, né? Às vezes a enfermeira, né? É, Aquela, você é muito jovem, ainda vai ter mais filhos, né? como se substituísse, né? Substituísse. É, porque cada criança tem sua particularidade, tem a sua história. E o Rodrigo, como é que ele vivenciou isso? Como é que ele lidou com isso? Como foi o luto dele? Você consegue falar um pouquinho de como foi o seu marido? Ah, é o príncipe, viu, gente? É um príncipe. O Rodrigo, olha, a gente pode fazer outra live sobre relacionamento. Foi uma benção. O Rodrigo é uma benção na minha vida. O Rodrigo, ele sempre foi muito introspectivo, né? Ele tem aquele temperamento mais assim, fleumático, né? Mas ele sofreu e sofre ainda a perda da filha. O luto do pai também é muito excluído, não é respeitado, mas ele falou, eu perguntei para ele, amor, e seu luto foi respeitado? Aí ele, eu acho que pega mais pro lado das mulheres, né? Mas eu acho que não, ele sofreu, ele sofre, né? Ele é um paizão, ele é muito amoroso, ele é um paizão, ele ama a criança, e ele, como pai, ele viu ela vir a óbito, né? Foi algo muito forte que ele me contou, né? Como pai, ver a filha ali desfalecendo, né? E uma coisa que me marcou muito dele, como papai, antes de ser pastor, ele é pai, né? Ele veio chorando, né, no corredor, acredito que ele chegou no quarto chorando para me dar notícia do falecimento da Alice, e ali eu comecei a chorar sentada, né, e aí ele veio, e eu orando para minha coleguinha de quarto, a Regiane, não acordar, tadinha. E graças a Deus o Senhor fez ela dormir ali. Aí o Rodrigo veio, ele ajoelhou, né, e ali nós demos graças ao Senhor pela vida da Alice. Ele orou, ele ajoelhou e orou, agradecendo por tudo, pela vida dela, né? E assim, a gente orando e ouvindo choros de bebês no corredor, as famílias se alegrando, né? Com os bebês chegando, isso é uma coisa que eu comentei com um doutor lá em Formiga, o doutor Iramil também, que cuidou de mim quando eu estava grávida do Pietro também. E eu falei assim, doutor, um absurdo esse negócio, a gente está ali, as mães que perderam seus filhos, aquele monte de bebê chorando no corredor, os pais lá com o neném, né? Parece que a gente está até com raiva, né? Não é isso. Não, A e questão pode estar com raiva, acho que é super natural, né? É super. sim, Se raiva sim. também, acho que seria super natural. Doutor, eu queria dar um grito dentro daquele hospital, eu falei assim, para, meninada, de chorar, sabe? Eu já estava, eu não via a hora de ir embora daquele quarto, porque era neném atrás de neném chegando, e os pais se alegrando, e o Rodrigo passando no corredor, e ele bonitinho, o Rodrigo, nós falando dele, né? Ele orou por pessoas nos corredores, por mães que os filhos estavam indo para a cirurgia, ele orou por outros bebês na UTI, ele foi o papai que orou agradecendo por tudo que Deus tem feito na vida da Liz, na nossa vida naquele momento. Então, ele foi um pai que, ele para mim é um exemplo, sabe, assim, de fé, como é que eu falo, de equilíbrio, né, e ele me ajudou muito nesse processo, ele me ajuda muito, né, quando eu choro lá na cama, né, que às vezes a gente, amor, hoje eu não tô bem, e começa a chorar, e ele vai pegar na minha mão assim, né, e fala, é assim mesmo, é assim mesmo. Então, assim, ele sofre, o papai sofre, né, ele vendo os outros pais ali, né, papai, Eu acho que o marido, eu falando como marido, eu acho que a gente sofre muito pela esposa, né? Talvez a gente não, como a gente não carrega no ventre, não sei se é, enfim, se é machismo meu, mas a gente quer muito que a mãe esteja bem. E o que eu percebo como médico é que a mãe não quer estar bem, ela quer ter o filho, né? Agora o pai,
ele quer a saúde da mãe, né? Ele quer que a mãe se recupere, e a preocupação dele é muito essa, né? De querer ver o bem. Agora, Dani, fazendo aqui uma meia-culpa aqui da parte da saúde, eu acho que a gente, no mundo, nós não estamos preparados para lidar com essa situação, né? Aliás, morte, né? Não digo nem com essa morte perinatal, com abortamento, mas mesmo, né? Você imagina essas famílias que estão tendo aí esses óbitos, não podem se despedir, não podem, tem 6 horas de luto ali, de enterro, para, enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a transformar, né? E quando a gente começa a escutar de vocês, isso é importante, porque abre os nossos olhos, né? Eu fazendo uma meia-culpa aqui como médico, eu tenho uma história de uma amiga, que ela tem um nome muito complicado, anticonsoante o nome dela. É um nome diferente mesmo. E ela perdeu o bebê, e ela foi internar no hospital, ela passou por uma curetagem, e nessa noite, na pós-curetagem, ela escutava as enfermeiras lendo o nome dela e dando risada. Olha esse nome! E ria o nome dela. Você imagina ela vivendo o luto, escutando as enfermeiras no corredor, caçoando, rindo do nome dela, né? Quando ela me contou, eu achei um absurdo. Ela nem contou assim para recriminar, para brigar, mas mais como um alerta mesmo. Ó, fala lá pro pessoal do plantão tal que eu escutei. E como a gente não tem preparo, né? Desde acolher essa mulher, né? Graças a Deus tem hospitais diferenciados. Eu acho que você foi muito bem tratado. Eu acho que em relação, assim, talvez um ou outro que tenha. Mas, no geral, o Brasil não tem mesmo essa estrutura. Eu tava lendo, eu acho que o único país que tem um cuidado especial é o Canadá. Eles têm uma ala, né, uma ala só para paciente que passou por isso, já tem uma equipe de enfermagem treinada, equipe de psicóloga, né, capelão ali para trazer uma palavra de Deus nesse momento, enfim, que dá um pouco essa estrutura, mas essa história do choro é recorrente. São coisas que a gente escuta sempre, né? Eu estou perdendo meu bebê e estou no mesmo quarto da mulher que ganhou o bebê. E aí o bebê dorme a noite, o bebê chora a noite inteira, eu não durmo, pensando no meu, que se foi, né? Isso é uma... e tem a questão das mães que não viram seus filhos, né? A questão do aborto também. Também. O aborto é muito complicado, né? Porque às vezes a gente não tem nada, né? Só tem um resto mesmo, um sangue, um coágulo, e aí fica aquela coisa, né? Cadê meu bebê, né? E essa questão de logística do hospital, agora com essa pandemia, né? Mas é algo que deveriam pensar, né? Estudar bem, porque é muito desrespeitoso essas questões dos hospitais, mas ainda, sabe, mas eu fico feliz de ouvir relatos de outras mães, parece que a mentalidade aos poucos está mudando. Eu ganhei uma grande amiga agora, ultimamente, eu não vou citar o nome dela, porque eu não pedi autorização, né, para citar, porque é recente que ela perdeu a sua filha, né, e ela me mandou uma foto da maternidade, que enviou para ela escrito sobre a filha, e a mãozinha dela carimbada e o pezinho. Mais uma carta que merece pôr num quadro, assim. Legal. Coisa mais linda. Então, ainda existe, né? Eu acredito que na verdade, a maioria dos hospitais, eles nem respeitam a paciente, né? O bebê com vida, imagina o bebê que falece. Não é algo para se pensar, né? Também não quero mudar o mundo, também não quero dizer que eu sou perfeito, não quero dizer que meu serviço é fantástico, que não é, eu sei que eu tenho muitas falhas, eu tenho melhorado ultimamente, né? Eu tenho tentado, eu acho que essa é a evolução do ser humano mesmo, né? E trazer relatos como o seu, assim, de certa forma, acabam abrindo os nossos olhos e transformando. Mas, queria... olha, assim, é que a gente já está com... Já são 8h17. Eu acho que a gente tem tempo não, ainda. Temos uma média de 70 pessoas acompanhando a nossa conversa. É algo incrível. Mas eu queria que falasse um pouquinho a respeito do Pietro. Como é que ele lidou com essa situação? Como vocês o preservaram? Como vocês trabalharam? Eu sei que
que teve um trabalho especial com ele também. Conta um pouquinho disso. Assim, o Pietro, para quem conhece ele pessoalmente, sabe que ele é espertíssimo, né? E ele sempre sonhou com a irmã, né? Pôr na mão na barriga, enfim, irmão, né? E quando nós descobrimos, voltamos de Bastos, aquela sexta-feira à noite, o Rodrigo tinha culto de oração, então ele já foi direto para a igreja, falei com o Rodrigo, olha, eu não aguento ir para a igreja, eu não quero ver ninguém agora. Sim. E vim para casa, sentei com o Pietro, eu tinha que dar janta para ele, porque estava sem janta, e eu falei assim, filha, mamãe, você viu lá no ultrassom, né, que deu um problema? Ele, vi, mamãe, porque ele acompanhou tudo, né, doutor, aí com você. Sim, sempre estava com a gente aqui. E, inclusive, quero abrir um parênteses que eu ia falar antes, você disse que tem muito que melhorar, quem dera, né, mamãe, se todos os médicos abrissem esse espaço para nós, mamães, que sofremos esse luto tão solitário, né, e que Deus continue te abençoando aí, viu, doutor? Amém, amém. Obrigado por esse espaço aí, que só de você fazer isso, médico do ano, viu? Imagino. Mas eu sentei ali com ele e falei assim, filho, a Liz está com dodói nos rins. Aconteceu isso com os rins da Liz, inchou, você viu o que o doutor falou? Porque, a gente acha que as crianças não entendem, elas entendem mais do que a gente, né? E o Pietro... Eles escutam muito, né? Eu vejo pela Melissa, assim, às vezes eu estou conversando com ela, só está de olho. Ela é uma gracinha. Na frente dos outros ainda. Eles estão ali brincando, mas está ali, né? É verdade. Que, mamãe? Sim, sim. Aí eu perguntei, aí eu contei para ele, o rim dela ela não está fazendo xixi, isso não produz um líquido que tem que subir na barriga da mamãe, para que ela, né, expliquei tudo. Se alguém visse eu explicando para ele, ele ia falar assim, para, ele não vai entender nada. Doutor, se um dia pergunta ele longe de mim o que aconteceu com a Liz, ele vai te contar o que aconteceu com ela. Sim. Coisa mais linda, sabe? E aí mas eu mantendo a calma, por causa dele, dei janta para ele, falei assim, vamos, filho, agora tomar banho, e morrendo por dentro, né? E contei historinha para ele antes de dormir, né? Oramos pela Liz, né? Fiz todo aquele processo antes de dormir, deitei com ele, porque eu deito com ele na cama dele antes dele dormir, e ali eu fico com ele até ele dormir. Fiz todo o processo, esperei ele dormir, para depois arrumar nossas malas, chorando, né? E depois eu chorei, né? E contei para ele no outro dia, aí ele já estava, só que eu não contei que nós íamos para Bauru no outro dia, que senão ele fica ansioso, né? Aí no outro dia que eu acordei, pegamos ele, eu falei com ele, filho, nós estamos indo para Bauru, que a mamãe vai precisar ser internada. Enfim, resumindo, para não alongar muito, ele soube de todo o processo, até dados médicos, o Pietro soube de tudo. Então, nós passamos a segurança para ele não ficar assim, tipo, puxa, o que está acontecendo com a minha mãe? O que está acontecendo com a minha irmã, né? Não, ele sabia de tudo, e em Bauru, inclusive, ele ficou na casa da tia Suelen, que está aí online, beijo, tia Suelen, e ele ama as meninas dela, né, a Raquelzinha, mais a Raquel, mais ai, eu tô me emocionando aqui, estou esquecendo o nome. A Raquel, gente do céu, fugiu o nome. Enfim, ficou ali, né, na casa da Sueli, a Sueli cuidou muito bem das meninas, do Pietro, das meninas, né? Mas ele ficou tranquilo. Por quê? Porque ele sabia de tudo. Né? Ele estava sabendo de tudo. E a Sueli ligava o vídeo, eu falava com ele, a mamãe está aqui agora e tal. E ele tinha 5 minutos para me ver no hospital. Né? E a Raquel e a Rebeca. E aí no hospital ele me via 5 minutos ali. Eu tinha que ter esses 5 minutos com meu filho. Eu nunca fiquei longe do Pietro dessa forma. Eu nunca deixei o Pietro um estranho. O Pietro sempre esteve com a gente vai para Panorama e vai com a gente, sempre com a gente, né? Eu carrego mesmo onde eu vou, não deixo ele. E foi a primeira vez que ele esteve longe da mamãe, né? Então, mas ele tinha 5 minutos ali em Bauru, né? E todo esse processo, né? Ele sabendo de tudo. Enfim,
fomos para Ribeirão, em Ribeirão ali, ele ficou na casa de amigos, né, ali da Aline, amiga minha, né, ali junto com a família dela, e ali o Pietro foi numa tarde que a Alice tinha nascido, minha mãe que conta isso, que ele dentro do carro, minha mãe está assim, a Alice nasceu, a gente vai lá ver a Alice. Diz a minha mãe, ela conta isso, que ele olhou para o céu, assim, dentro do carro, e falou assim, não, vovó, a Alice ela vai para o céu. Quantos anos ele tinha? 4. 4. 4 aninhos já. 4 anos, ia fazer 5. E minha mãe abaixou o quê? Como assim? Vai para o céu, a Alice vai para o céu, né? O meu filho tem um dom de revelação muito, muito interessante, o Pietro. E uma coisa que me marcou muito quando eu entrei ali, quando eu voltei do hospital, fui para casa desses amigos, né? E sentei no sofá, uma sensação assim, quando eu falo e quando eu escrevi sobre isso, eu chorei muito. Ele chegou, ele saiu do carro da Aline, veio correndo assim, ele, mamãe, do lado de fora. Quando ele chegou, eu sentada, ele fez assim, ele, mamãe, cadê a Alice? Aí estava ali, né? Uma mãe com o ventre vazio, com os braços vazios, né? Coração aos pedaços, tendo que dar com o luto do filho, né? Eu olhei para ele e falei assim, filho, a Alice, ela virou estrelinha, né? Ela morreu, né? Ela não aguentou. Aí ele saiu correndo. Ele não deixou chegar perto dele durante 1h30, 2. Ele não deixou chegar perto dele. Aí, quando ele me viu passando mal, porque daí eu não fui no velório, eu não fui no enterro da Liz, eu não consegui ir devido a cesárea, e também fiquei com meu pai, e queria ficar com o Pietro, dar essa atenção para ele, né? E aí ele se aproximou de mim, a gente brincou um pouquinho, né? E aí depois eu fui, quando eles retornaram do enterro, porque ela foi enterrada em Ribeirão Preto, eu vomitei, minha pressão abaixou, eu tive diarreia, tudo ao mesmo tempo eu tive. A minha mãe me segurando, o Rodrigo ali, aquela confusão dentro do banheiro, e ele passando, pra lá e pra cá, olhando assim, sabe? Pra lá e pra cá, olhando. Depois que ele me viu passando mal, aí ele se aproximou de mim, aí ele sentou perto de mim. E ele ficou assim, ele sentou-se pertinho de mim no sofá, assim, eu peguei, abracei ele, fez assim, sabe? Aos pouquinhos ele foi se aproximando de mim. Mas aqui, em resumo, todo esse processo, né, da Liz, o Pietro, ele saiu até bem, ele teve aqui com a Leninha, né, psicóloga, até mandou um abraço para ela nos ajudou, foi um instrumento de Deus muito lindo nas nossas vidas, ela deu suporte ao Pietro psicológico, né, e eu também estava com ela, e até que ela deu alta para o Pietro, que o Pietro entendeu todo o processo, né, a forma como nós, durante o tempo, até hoje, né, ele fala, mamãe, eu quero beijar a foto da Liz, eu, pois não, filha, aqui, ó, tá a fotinha da Liz, ele, ai, que fofinha, né, eu quero que ela janta comigo, tem nada a ver com espiritismo, essas coisas, nada a ver, é questão psicológica, né, então, assim, ele vê a irmã, que ela, a gente fala dela naturalmente, ele chorou por ela, nós pegamos ele no colo, ele teve momentos de luto muito fortes, que a gente teve que saber lidar com isso. Nós temos uma irmã na igreja, a Carla, que a gente ama, uma família muito querida. A Isabela nasceu 3 semanas antes da Liz, né? Vamos dizer assim, pouca diferença de gestação. E a Carla trouxe a Isabela, né? Para a gente conhecer a Isabela. E, de repente, o Felipe, um dos menininhos da igreja, mais bonitinho, acho que foi o Lucas, tia Dani, o Pietro está jogando pedra em todo mundo lá fora. Aí eu fui e disse, ixi, tia Dani vai lá ver. Aí eu cheguei, que o Pietro não é de fazer isso. Ele viu a Carla com a Isabela nos braços, e estava uma cena assim, as crianças, a Carla com a bebê nos braços, e ele com as pedras na mão da quadra, tinha umas pedrinhas. E ele, assim, ó, bravo, querendo tacar pedra em todo mundo. Na hora, o Espírito Santo falou comigo, olha, é um momento dele de luto, né?
Então eu peguei, não fiquei brava com ele, falei assim, filho, vamos lá pro quarto, nós vamos conversar. Você vai ficar brava comigo? Eu, não, filho, vamos conversar. Cheguei dentro do quarto, agachei e eu falei assim, filho, é por causa da Liz, né? Aí ele foi e eu falei assim, filha, as pessoas não têm culpa, né? As pessoas não têm culpa. Então, a Isabela é um presente de Deus para nós, né? Fui falando e tal. Aí eu falei assim, elas não têm culpa, filha, a Liz está com o Senhor. Aí repeti tudo, ela está bem, a Liz não sumiu, ela está no céu, né? E assim, ele foi, me abraçou e nós dois, a gente chorou, sabe, juntos. É que, na verdade, cada um faz o luto da sua forma, né? Sim. Ele, talvez, pela imaturidade de uma criança, seja desse jeito. Eu acho que talvez seja esse o recado aí, né, para as mamães que passaram por isso, que elas não têm que, enfim, se podar ou se censurar, né? O sofrimento é dela, é ela que vai saber como vai lidar. Eu acho que começa a atrapalhar a vida dela, ela fica doente por causa disso, ou ela começa um problema social por causa disso, a gente precisa estar atuando, né? Sim, sim. Talvez eu tenha agora chorar, sentir falta, se irar contra Deus, isso é muito normal e muito natural. Sim. E a Liz ela é permitida isso. Oi? Sim. Pode falar. Como? Pode falar. Não, isso é, assim, eu acho que é algo que ela não precisa ficar se culpando por estar triste, ou culpando, ou se culpando por se culpar, né? Porque é muito normal também pensar o que eu podia ter feito de diferente, o que eu podia ter tomado, ou se eu tivesse ido para algum outro médico. Eu acho que isso é muito normal, ela não precisa sentir culpa disso. Eu acho que ela vai vivenciar isso mesmo, né? Às vezes, se eu tivesse ido na igreja, isso não tinha acontecido, se eu não tomasse tanto refrigerante, isso não tinha acontecido, isso vai passar na cabeça dela, e isso é natural. Que ela não se culpe, que ela não leve esse fardo, porque às vezes esse fardo dela, isso é, enfim, isso é um mistério que a gente saber algum dia. Sim. O momento dela de ter essa descoberta não seja agora. Não é isso, Dani? Sim, e as mães por si próprias se culpam de tudo, né? A gente... Quando a mãe engravida, ela já começa a se culpar, né? Quando ela nem é mãe ainda, já está se culpando, né? O problema foi comigo. Não, tudo pertence a Deus. Se você entende o propósito de tudo, o porquê disso, né? O porquê. Entendeu o propósito, a culpa some, viu? E agora, né? Como é que a gente segue em frente? Será que é possível a gente ter um olhar de gratidão por tudo? Será que a gente consegue olhar hoje e ver mesmo essa história bonita, né? Qual que talvez seja a mensagem para as mamães que você pode deixar aí para elas? Eu até separei uma frase, né, que interessante, que eu tinha escrito num caderno, não achava esse caderno, e eu falei assim, Deus, me mostra onde está esse caderno. E eu fui diretamente no caderno, né, no meio dos documentos, e achei. Porque onde eu estou, eu gosto muito de escrever, eu estou sentindo um horror, eu vou lá e escrevo, né? Sim. É possível, sim, né? Seguir, eu vi relatos de mães que falavam assim, eu não vou aguentar. Como que eu vou viver agora sem meu filho, sem a minha filha? E não só, não basta só a perda, mas existem essas questões também de aconchego familiar, como a família lidar com essa mãe, como existe toda uma história. A minha história foi essa, mas eu falo que existem várias histórias de mamães diferentes, mas mamães, a nossa dor é a mesma, não muda, porque eu perdi com igual temos aí o caso de vocês, né, doutor? Como família, é uma criança sonhada, é uma gravidez sonhada, é uma alegria receber o resultado positivo de farmácia,
né? Então, são histórias diferentes, contexto familiar diferente, mas com a mesma dor, a mesma intensidade. Então, eu sei, quando eu choro o mesmo choro daquela outra mamãezinha, que nesse momento pode estar perdendo um filho ou uma filha, né? Mas é possível, sim, seguir, né? É possível seguir, eu falo como pastora agora, né? É possível seguir porque existe um Jesus, né? Não esse Jesus só da história, mas um Jesus pessoal, né? É diferente. A gente ouvir falar, mas conhecer o Jesus da história. Esse Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio com um propósito de ser o Deus encarnado e sofrer as dores como homem, né? O Deus encarnado, né? Então, Jesus, ele sofreu por mim, por você, ele conhece as nossas dores, ele tem, a Bíblia fala que não cai uma folha sem que não seja da sua permissão, né? Esse mesmo Jesus, mamãe, ele te ama, ele te diz, né, você dá conta, você consegue, porque eu estou contigo. Então, se hoje eu estou aqui, mamãe, te falando da minha história, né, e às vezes tem pessoas que falam assim, puxa, como que você dá conta, né? Eu falo assim, eu não dou conta sozinha, existe uma palavra que o Senhor ministrou e ministra no meu coração, e tudo isso que a gente conversou, se chama graça. Graça é um favor imerecido. E o Senhor Jesus, ele deu um favor imerecido por mim, por você na cruz do Calvário, né? Ele sentiu dores, né? E a mamãe dele viu isso, o papai dele viu isso, mas eles sabiam que Jesus tinha um propósito eterno, né? Jesus marcou e marca as nossas vidas com a sua história de vida, né? Então, é possível seguir sim, né? Eu como pastor, eu digo, com Jesus, né? Com o Senhor, o Senhor, ele quer, nesse momento de dor, se manifestar a você. O Senhor Jesus, ele quer, eu vivo, gente, agora, como pastora, eu tenho 17 anos de caminhada com Jesus, mas eu nunca vivi o sobrenatural como eu vivo depois que ele recolheu minha filha, em meio à dor. Porque eu até escrevi sobre a graça de Deus, né? Eu pus assim, quando a graça de Deus é suficiente para nós, na prática, percebemos que sua presença é o suficiente para caminharmos em meio às tribulações que a vida nos reserva, né? Então, na prática, eu não dou conta, eu sozinha, né? Nós precisamos de assistência psicológica, que é importante, viu? Não é errado, né? Que foi nossa primeira live, inclusive. Sim, foi a primeira live. E assistência psicológica, você precisa colocar as ideias em ordem, e o Senhor sabe disso, ele te fez, ele te conhece, e essa presença do Senhor Jesus, né? Esse Pai, né, pessoal, esse Jesus pessoal, não é o Jesus dentro de uma caixinha, esse Jesus pessoal, né? Eu falo para você, mamãe que está me ouvindo, é isso que me sustenta. A psicologia me ajuda e muito, mas é Jesus. Em tudo dai graças, né? Em tudo dai graças. E essa graça, ela te segura, sabe? Ela te segura. Dani, eu sei que você tem ajudado muitas mulheres. Não sei se você pode deixar o seu perfil aí no Instagram, no Facebook, para as mulheres que quiserem entrar em contato com você. Não sei se tem algum e-mail, alguma coisa, talvez para que elas possam, precisem. Sim. Tem até o meu e-mail é Dani. Eu deixo escrita melhor, né? Sim. Pessoal, né? Inclusive, telefone de WhatsApp, deixo para algumas mamães já tem entrado em contato comigo. Vamos chorar juntas, vamos rir juntas, vamos caminhar juntas. Sabe que médico é complicado. Eu já tô falando com você e estou respondendo paciente aqui no WhatsApp. Ai, meu Deus, vai nascer, vai nascer. Não, pode ficar tranquila, pode ficar tranquila.
Ô, Dani, eu queria te agradecer, falar que você é uma bênção na vida de muitas pessoas, que sua conversa comigo aqui foi muito bacana. Confesso que eu fiquei um pouco incomodado, às vezes, de te perguntar, sabe, né? Afinal de contas, a gente não sabe até quando que a gente pode perguntar, que a gente pode entrar nessa intimidade, mas você me deixa muito à vontade. Eu acho que é importante as mulheres falarem da dor, por isso que eu também me senti à vontade de conversar com você, de aspectos pessoais mesmo, de entrar na sua intimidade, de entrar no seu sentimento aí de tristeza. Mas eu te agradeço muito, assim, eu sei que essa live vai ser algo para acalentar o coração de muitas mulheres. Então, muito obrigado mesmo. Você é minha amiga, sempre bem-vinda aqui em Bastos, né? Logo, logo a gente se vê também, se Deus quiser, né? E que, hoje eu peço desculpa para quem mandou mensagem. Eu vi muitas mensagens aqui, mas primeira vez que eu não consigo acompanhar, porque afinal de contas a gente não tem como se desprender. Eu estou olhando agora aqui, assim, pessoas incríveis, assim, eu falei da Fernanda, a Fernanda está aqui com a gente. Agora, nossa, assim, meu coração até deu uma bambeada aqui. A Marli entrou, enfim, essa história é uma história que, enfim, que eu acho que eu também fui usado por Deus, né, porque eu nem crente era e falei tanta coisa ali que, enfim, para ela que hoje eu falo é coisa de Deus mesmo. Né? A Marli que está aí, eu não vou conseguir ler, Marli, o que você escreveu. Enfim, a Melissa aqui está batendo na porta, deve estar angustiada aqui, querendo o pai também. E eu acho que hoje a gente excedeu muito tempo, 1h37. Chutamos totalmente o prazo, eu sou muito pontual, eu faço live de 1 hora. Então, acho que. Mas a gente esperava por isso, né, doutor? Hoje eu tenho tremendo. Então, muito obrigado. Eu queria que você. Vem cá. Eu queria que você desse essas palavras finais, por favor. Sim, eu primeiramente. Mandando mensagem também. Um beijo, mãe. Sim, mamãe. Abraços aí. E, primeiramente, quero te agradecer, né, doutor? Às vezes é difícil até te chamar de doutor, né? Porque, amigo, a gente ama vocês assim, de graça, né? Vocês são um instrumento muito de Deus na nossa vida, abençoador. Muito obrigada, né, pelo convite. Queria fazer um relato também. Manda um beijo para Formiga, que você sempre fala de Formiga. Aí outro dia eu fui. E Formiga também é a cidade do padre Fábio de Mello, né? Que é um cara que eu respeito muito, que é um cara muito, que assim, eu escuto muita pregação dele também, talvez não tenha a mesma doutrina, mas é um cara assim, muito bom, né? E Formiga só faz pessoas boas, né? Muitas formiguinhas, viu? Formiguinha né? Bem movimentada. Mas muito obrigada mesmo, né? E que Deus continue te abençoando. E a sua história também, a história de vocês como família. Eu pesquisei o nome lá que teve. Gestação embrionada. Hoje eu nem quis, achei que não era momento de trazer, eu achei que não era a hora. Eu pesquisei e falei assim, Senhor, sabe? Eu comecei a querer chorar na hora. Então, assim, vocês também são um exemplo para nós de história, né? Sim, minha esposa é fantástica. Ela é uma super mãe, assim, e ela foi muito mãe quando ela perdeu o bebê, né? Eram semanas, a gente não tem um nome, mas era. Hoje a gente conta, né? Nós temos 3 filhos. O Tiago, a Melissa, eles sabem dessa história, eles falam desse bebê aqui para frente, e a gente tem muito carinho, assim, hoje, né? Por isso que ocorreu. Mas, olha, muito obrigada, viu? Foi um tempo abençoador. Amém. Dani, eu vou me despedir de você, então. Okay. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau. Vou dar as palavras finais aqui. Amém. Muito obrigado. Tá, que Deus abençoe e não desistam, viu? Deus é com vocês, tá bom? Amém, amém, amém.